Oi gente, eu sou a Karina, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é mãe, assim como eu tenho certeza que o seu maior anseio é que tudo aquilo que você ensina para os seus filhos venha penetrar no coração deles, para que eles acolham as suas instruções e vivam de acordo com elas. Se você é uma mulher cristã que é casada com um homem que ainda não anda no caminho do Senhor, ou vice-versa, então o seu anseio provavelmente é que a palavra de Deus penetre no coração do seu cônjuge, para que ele comece a ter entendimento e revelação sobre a pessoa de Jesus. O anseio de um bom professor, de um mentor, de um coach, é que os seus ensinos e didáticas penetrem no coração dos seus alunos e com isso cresçam em conhecimento. O anseio do pregador, de um evangelista, é que tudo aquilo que está sendo pregado entre no coração daquelas pessoas que estão ouvindo a sua pregação e então sejam transformadas pelo evangelho. E por aí vai. O fato é que todos nós praticamos, seja de forma consciente ou não, intencional ou não, uma lei espiritual, que é a lei da semeadura. Essa lei nada mais é do que semear e colher. Você sabia? A Bíblia compara a palavra com uma semente e o coração do homem com uma boa terra ou uma terra fértil. Então, todas as vezes que alguém está instruindo, ensinando ou aconselhando alguém, ele está, na verdade, lançando sementes na vida dessa pessoa. E toda semente, ela existe para ser germinada e posteriormente vir dar o seu fruto, não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho aqui das sementes. Existe uma infinidade de espécies de sementes e cada uma delas tem características únicas. Algumas podem ser até parecidas, mas nunca são iguais. Algumas podem nascer mais rápidos, outras nem tanto. Algumas podem produzir árvores bem altas, outras somente aquelas plantas rasteiras e etc. Mas cada semente cumpre exatamente a sua função. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu plantar uma semente de laranja, por exemplo, vai nascer com certeza uma laranjeira. Não tem como ser diferente, não é verdade? E por que eu estou falando tanto de sementes? Porque assim como um fazendeiro, um proprietário de plantio ou um agricultor escolhe os tipos de sementes que irá plantar na sua terra, nós também precisamos escolher as palavras certas para dizer na hora da instrução, seja para nossos filhos, nosso cônjuge ou para o aluno. Então, quando eu educo meu filho, eu preciso fazer isso de forma intencional. O professor, quando vai preparar a sua aula, ele precisa fazer isso de forma intencional. A pessoa que vai evangelizar ou vai falar de Deus para alguém, ela também tem que ser intencional nas palavras. Ou seja, nossas palavras precisam ser premeditadas, muito bem escolhidas. O apóstolo Paulo disse: "Não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar." Paulo estava querendo dizer que ele era intencional em tudo que ele fazia. Assim nós também precisamos ser. Precisamos usar boas palavras, as palavras certas. Mas eu preciso te dizer uma coisa. A boa semente não garante uma boa colheita. Ou seja, não adianta eu escolher as melhores palavras, as palavras certas, se do outro lado o solo está ruim. A semente não germina eficazmente num solo cuja terra não seja boa, uma terra que não tenha sido preparada com adubos, fertilizantes. A Bíblia fala que Jesus contou uma parábola, uma história, para os seus discípulos de um semeador. E eu quero ler ela para vocês, é rapidinho, tá? Ouve. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caíram em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E aí, um pouquinho mais para frente, Jesus explica o significado dessa parábola.
O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O semeador aqui somos nós. Mas perceba que Jesus ele fala de um semeador e não de um agricultor. E o que isso tem a ver? Calma aí, já já você vai entender. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Bom, então nós lançamos sementes quando nós instruímos alguém. Aconselhamos, evangelizamos, ensinamos. Então perceba que a primeira imprudência desse semeador lá da história foi a de lançar sementes na beira do caminho. Isso fala de uma pessoa que é precipitada ou impaciente. Por quê? Ele nem esperou chegar no lugar e já foi logo lançando as sementes ali, na beira do caminho. Em outras palavras, esse é o tipo de pessoa que não se controla. As palavras, elas escapam da sua boca e sai falando na hora errada e em lugar errado. Então, o que acontece? As sementes não germinam, porque a pessoa que estava ali ouvindo, ela não estava preparada para receber aquelas palavras, porque não era o ambiente certo e nem o momento certo para ser dito aquilo. E quando nós agimos dessa forma, a Bíblia fala que o diabo vem e rouba todas as palavras que nós semeamos na vida daquela pessoa. E por isso que ela não absorve o conselho, a instrução ou o ensino que estamos dando. O segundo é o solo rochoso. Ele fala de pessoas que ouvem e recebem as palavras, mas são pessoas que já têm outras instruções ou ensinos fundamentados na vida dela. Por exemplo, essa pessoa cresceu sendo instruída, sendo ensinada de uma forma totalmente diferente daquela que você está tentando ensinar para ela. Essa pessoa já tem outros tipos de ensinos enraizados no coração dela, que se tornaram até uma crença para ela. Então, quando ela recebe um novo ensino, ela até gosta e acha legal. Mas na hora que ela é confrontada para viver esse novo ensino, ela não consegue. Por quê? Porque não é aquilo que foi fundamentado na vida dela. Então, para esse tipo de pessoa, o semeador precisa entender que o coração dela está endurecido por conta dos ensinos errados que ela recebeu. O coração dela é um solo que ficou muito tempo exposto ao sol, sem cuidados, e por causa disso se tornou rochoso, duro. Antes de receber um novo ensino, essa pessoa precisa de cuidados especiais. Ela precisa de amor, de paciência, de acolhimento, sabe? Ela precisa conhecer outros ambientes, lugares que darão descanso para ela. Ela tem que sair daquela exposição do sol, sabe? Daquela fadiga. Por quê? Porque quando você tira o solo rochoso do sol e leva ele para uma sombra, começa a jogar água nele, dar umas mexidas ali naquela terra de vez em quando. Então, depois de um tempo, esse solo começa a ficar mais maleável. E só depois disso que a semente vai poder ser plantada nele. O terceiro solo é aquele que tem espinhos. E os espinhos da história têm a ver com os padrões do mundo, fascinação por riquezas e outros tipos de ambições. Neste terceiro solo, a história fala que os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. E por isso elas não conseguiram produzir frutos. Isso significa que o semeador viu que tinha espinhos naquele solo, mas não se importou com eles. Lançou a semente e deixou lá. Ele não deu relevância para os espinhos. E por conta disso, eles cresceram e ganharam força. Neste caso, esse semeador fala das pessoas que não prestam atenção naquilo que está crescendo e ganhando força na vida daquela pessoa que está sendo instruída, ensinada,
Um grande exemplo disso é na educação dos nossos filhos. Nós, como pais, precisamos estar atentos a tudo aquilo que está ganhando força, que está ganhando maior espaço no coração dos nossos filhos. E olha, em crianças é bem fácil de identificar, tá? Porque eles expõem os seus sentimentos com muita sinceridade. E por causa disso você consegue perceber sim se os espinhos estão crescendo ali no coração deles ou não. Então precisamos prestar atenção nesses detalhes. E se percebermos a presença de algum espinho ali, nós temos que arrancá-los, para que o solo fique livre para receber as sementes e então produzir os frutos nos quais nós desejamos. Um outro exemplo é na vida conjugal também. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que esteja possivelmente ganhando espaço no coração do nosso cônjuge. E de novo, se percebermos a presença de espinhos lá, temos que nos posicionar e arrancarmos esses espinhos. E isso, gente, fala de amor, de cuidado, de proteção. E por último, Jesus fala do solo perfeito, que é a boa terra, a terra fértil. Esse solo fala de uma pessoa que já teve o seu coração limpo, já foi tratado, já foi curado, está pronto para receber a semente e então frutificar a 30, a 60 e a 100 por ano. Ou seja, a boa terra é o lugar ideal para semearmos. E se a Bíblia fala que o coração é a boa terra, então o nosso alvo é atingir o coração daquela pessoa que estamos instruindo ou ensinando. Lá na história, Jesus falou que o semeador saiu a semear. Isso fala de um caminho, que ele percorreu um caminho até chegar no solo bom, na terra boa. Eu posso entender então que existe sim um caminho para eu atingir o coração desta pessoa. Então, qual é esse caminho? A Bíblia tem a resposta disso também. Ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho certo é Jesus. Somente Ele pode nos conduzir de forma eficaz para o coração daquela pessoa. Mas também existe um outro ponto-chave para atingirmos o nosso alvo. Lembra que lá atrás eu falei que Jesus usou na história como exemplo um semeador e não um agricultor? Pois é. Isso porque Jesus sabia que um agricultor conhece exatamente os tipos de solo. Por isso, ele não lançaria sementes em qualquer lugar. Ele já iria direto para a terra boa. O agricultor também é aquele que sabe o que teria que fazer com aquelas terras, com aqueles tipos de solos que não eram bons. Ele sabe o que tem que ser trabalhado naquele solo para que ele se torne uma terra boa. Gente, olha o que diz esse versículo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus está falando aqui que o pai dele é um agricultor, ou seja, Deus é um agricultor. Por isso, gente, o único que tem o poder para transformar o coração de qualquer pessoa é Deus. Somente Ele consegue sondar e conhecer o coração do homem. Portanto, se você quer atingir o coração de alguém, primeiro você precisa pedir para Deus te dar as palavras certas e te mostrar o melhor lugar e a melhor hora para dizê-las. Segundo, tentar identificar se esta pessoa está com um coração endurecido por ter vivido muito tempo acreditando em ensinos que não condizem com aquilo que você está tentando mostrar para ela. E se você identificou que sim, é isso mesmo que está acontecendo, então você precisa trazer esta pessoa para mais perto de você. Você precisa cuidar desta pessoa, dar tratamentos especiais para essa pessoa. Ela precisa ser amada, ser acolhida. Ela precisa de descanso, ela precisa de um novo ambiente. Antes de você tentar introduzir um novo ensino, uma nova instrução, um novo aconselhamento na vida dela. Terceiro, prestar atenção
se existem espinhos crescendo e ganhando força no coração desta pessoa. Se perceber a presença de um que seja, você deve arrancá-lo. Quarto, entender que Jesus é o caminho certo. Por isso, você precisa entregar toda a sua vida para Ele. Porque somente desta forma você vai ter Jesus habitando dentro de você. E a partir disso começar a receber revelações sobre esses 3 primeiros pontos que eu mencionei aqui. E por último, orar constantemente para Deus, pedindo para que Ele prepare a terra para a semente. Lembra que Ele é o agricultor? Ou seja, para que Ele prepare o coração da pessoa para poder receber as palavras que você vai dar a ela. E então, consequentemente, os frutos virão. Bom, gente, esta era a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E eu espero que você tenha sido abençoado através desse vídeo. Se você se lembrou de alguém enquanto assistia, compartilha com essa pessoa para que ela também seja abençoada. E se, caso você ainda não é inscrito aqui neste canal, é só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo e assim você estará me ajudando a atingir o coração de mais pessoas através desses vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.